Santa Mira Bauardi, que depois recebeu o nome de Maria de Jesus Crucificado e conhecida também como a Pequena Árabe, foi fundadora dos Carmelos de Belém e Nazaré. Foi uma freira carmelita de uma alma extremamente carismática. Além de ser agraciada com muitos dons, recebeu também os estigmas de Jesus. Chegou a apresentar 13 dons inexplicáveis, entre eles a levitação, profecias, visões e transverberação. Olá pessoal, meu nome é Joslaine e gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito e compartilhe com os amigos, porque são vocês que fazem com que esse canal cresça a cada dia. E que Deus abençoe. Miriam Bauardi nasceu em 5 de janeiro de 1846 na Galileia. Mais tarde, mudou-se para Abelim, na Palestina, durante o Império Otomano. Era a 13ª filha do casal Jorge e Miriam. Uma família de católicos fervorosos e muito pobre. A família era sustentada com o trabalho do pai, que fabricava pólvora para fogos de artifício. Todos os filhos que tiveram antes de Miriam não sobreviveram, morreram ainda na infância. Eles, confiantes, fizeram uma peregrinação a pé até Belém, que fica a 70 quilômetros de distância, para pedir a Nossa Senhora por uma filha. E logo a graça foi alcançada. Não somente nasceu uma menina, que por gratidão à mãe de Jesus, seus pais deram-lhe o nome de Maria, mas 2 anos depois receberam mais uma graça. Um menino que foi batizado com o nome de Paulo. Em 1848, Miriam ainda não tinha 3 anos quando perdeu seu pai, que no seu leito de morte consagrou-a a São José. Depois de alguns dias, morre também a sua mãe. Os irmãos foram então acolhidos por parentes de diferentes lados de sua família que morava em aldeias diferentes. Ela foi levada por um tio paterno de boas condições financeiras e o seu irmão foi morar com a sua tia materna. Depois dessa separação, nunca mais eles se viram. Foi ensinada a Miriam todas as tarefas domésticas, mas Miriam não frequentou nenhuma escola. Quando criança, ela tinha um forte espírito de fervor religioso e aos 5 anos começou a jejuar aos sábados em homenagem à Santíssima Virgem. Costumava brincar com 2 pequenos passarinhos e que um certo dia quis dar-lhes um banho, mas eles não resistiram. Triste, Miriam ouve interiormente estas palavras: Vês, é assim que tudo passa, mas se queres dar-me o teu coração, eu ficarei para sempre contigo. Aos 8 anos de idade, faz a sua primeira comunhão e pouco depois Miriam com seus tios se muda para Alexandria, Egito. 5 anos depois, em 1858, quando completou 13 anos, conforme a tradição, Miriam ficou noiva do irmão da esposa de seu tio que vivia no Cairo. Mas na véspera do casamento, depois de ter tido uma experiência religiosa, em que ela percebeu que o seu chamado não era o matrimônio, mas para se entregar totalmente a Deus, ela diz ao seu tio sobre a sua desistência. E ele ficou tão furioso que começou a castigá-la severamente para que Miriam cedesse em sua decisão. Mas, apesar de todos os castigos e humilhações que sofria, nada disso a fez desistir da certeza que ela levava no seu coração e permaneceu firme em sua decisão. Miriam começou a se sentir cada vez mais triste e a sua esperança de encontrar novamente o seu irmão só aumentava.
Após 3 meses do ocorrido, ela visitou um antigo criado do seu tio que era muçulmano, e ela pediu para que ele entregasse uma carta para o seu irmão que morava em Nazaré. Depois de narrar todo o seu sofrimento para esse senhor, ele tentou cortejá-la para si mesmo, convidando-a a se converter ao Islã. Mas ela rejeitou sua proposta firmemente e despertou uma grande fúria no Senhor, que a derrubou no chão e com a sua espada cortou sua garganta. Crendo que ela já estaria morta, a envolveu em um lençol e a jogou em um beco escuro. Isso ocorreu no dia 8 de setembro. Mais tarde, Miriam relata que, como em um sonho, parecia estar no céu, onde viu a Virgem, os anjos, os santos, a Santíssima Trindade e também os seus pais, quando, de repente, ela ouviu uma voz que dizia: "O teu livro ainda não está totalmente escrito." Quando despertou, Miriam estava com uma senhora que vestia um vestido e um véu azul em uma gruta. Essa gruta ela nunca conseguiu identificar. Essa jovem senhora, que parecia uma religiosa, costurou a sua garganta e durante 1 mês ficou o tempo todo cuidando e a instruindo. Devido ao corte da garganta de Miriam, nunca mais ela falou como antes. Depois de estar curada, essa jovem senhora a deixou na porta da igreja dos franciscanos e depois nunca mais a Miriam a viu. Em seguida, pegou um barco em Jafa com a intenção de seguir para o Acre, em Israel. Devido ao mau tempo, o barco teve que parar em Beirute. Miriam sentiu que isso era um sinal de Deus e desembarcou ali mesmo. Em Beirute, encontrou trabalho como empregada doméstica. Depois de trabalhar lá por um tempo, ela ficou cega, de repente. Uma condição que durou 40 dias, e quando ela recuperou a visão foi do mesmo jeito. De repente, quando menos esperava, a sua visão estava totalmente recuperada. Não passou muito tempo e ela sofreu uma queda muito grave. Recebeu cuidados do seu empregador e com 1 mês estava curada. Em maio de 1863, um patrono generoso possibilitou que Miriam se mudasse para Marsella, na França, onde ela se tornou a cozinheira de uma família árabe. Enquanto estava lá, ela se sentiu chamada a entrar para uma ordem religiosa. Rejeitada pelos primeiros grupos em que buscava admissão, em maio de 1865 foi aceita como postulante na Congregação das Irmãs de São José da Aparição, que tinha comunidade na Terra Santa. Ali, ela se dedicava ao trabalho, lavando, cozinhando, e foi bem nesse período em que ela esperava ser aceita definitivamente que ela recebeu os estigmas de Cristo, em que 2 vezes por semana revivia a paixão de Cristo, que na sua inocência acreditava ser uma enfermidade. Durante o último mês deste período de candidatura, a mestra das noviças era a Madre Honorina, mas durante o último mês deste período, antes da votação, ela foi substituída por Madre Verônica da Paixão. Após 2 anos como postulante, Miriam foi votada pela comunidade a respeito de sua admissão à congregação. As irmãs, que eram encarregadas de tomar a decisão, por não saberem como lidar com os dons extraordinários de Miriam, e convencidas de que Miriam deveria viver em um mosteiro de contemplativas, a rejeitou, para que assim Miriam pudesse ir para o mosteiro. Naquele momento, Madre Verônica tinha acabado de receber permissão para se transferir para o mosteiro das Carmelitas dos Pés Descalços, em Pau, na França, para se preparar para a formação de uma nova congregação de religiosas servindo na Índia, que são as Irmãs do Carmelo Apostólico.
Ela convidou Miriam para acompanhá-la. Escreveu para a madre superiora daquela comunidade, recomendando que aceitassem a jovem árabe. E em junho de 1867, a irmã Verônica e Miriam foram juntas para Pau. Receberam o hábito religioso carmelita. E Miriam recebeu o nome religioso de Maria de Jesus Crucificado. Em 1870, irmã Miriam foi com o primeiro grupo de carmelitas para a Índia. Ela serviu lá por 2 anos antes de retornar a Pau. Foi ali, em novembro de 1871, que fez a profissão dos votos solenes como membro da ordem. Em setembro de 1875, ajudou a fundar um novo mosteiro em Belém, o primeiro da ordem naquela região, onde viveu até a sua morte. Ela morreu em 26 de agosto de 1878 em Belém, depois de uma queda que teve enquanto trabalhava no mosteiro, que causou gangrena. Miriam foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 13 de novembro de 1983 e canonizada em 17 de maio de 2015 pelo Papa Francisco. Ela se tornou a segunda católica grega a ser canonizada como santa da Igreja Católica. Durante toda a sua vida, ela experimentou o período de êxtase religioso. Foi agraciada com muitos dons, tamanha era a sua humildade, contemplação pelo Divino Espírito Santo. No êxtase, ela diz: "A quem compararei o meu Deus? Ao oceano? Mas comparar Deus ao oceano é muito pouco. Uma só gota de chuva não é suficiente para refrescar a terra inteira. Assim, o amor de todos os corações não é suficiente para ti, ó meu Deus. Eu sou a gota de chuva, o oceano és tu. Gostaria de ter um coração maior que a terra e o mar para amar-te." Contamos aqui a história de Santa Maria de Jesus Crucificado. Espero que tenham gostado e até a próxima história.